Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro do canal Portal de Aruanda. Um momento muito agradável que nós nos encontramos aqui para trocar conhecimento, para trocar ideias, sempre visando, sem qualquer pretensão de verdades absolutas, a emancipação das nossas consciências. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, apresento esse programa, o programa Meu Saravá Fraterno, e sou um sacerdote de Umbanda, estudioso das religiões e estudioso principalmente da Umbanda, né? Das questões espiritistas e das questões espíritas. Aqui no nosso canal, ultimamente, eu tenho eu tenho trazido assuntos mediante aos pedidos dos seguidores do canal Portal aqui, do Portal de Aruanda, e do Portal de Aruanda do Facebook e as redes sociais. Me perguntaram, e é o tema de hoje, sobre alucinação. É um tema que nós devemos falar com muito cuidado, porque é a alucinação no que se refere principalmente ao mediunismo, né? As coisas que envolvem o processo da faculdade, do fenômeno, do mediunato, do mediunismo. Muito bem. Alucinar-se é algo que foge do entendimento comum, né? Uma pessoa que está alucinada é uma pessoa que está fora do controle. A alucinação ela pode vir através de um entorpecente, de uma droga, ou a pessoa pode ter uma alucinação proveniente de um distúrbio mental. Aí a pessoa sai do estado normal, do estado equilibrado e começa a agir de forma discrepante, desequilibrada, fora de um padrão normal de um ser humano equilibrado. No aspecto, no que se refere à mediunidade, nós sabemos que a mediunidade é um estado de consciência, né? Que ele é alterado conforme a capacidade do mediunismo, da paranormalidade ou da capacitação que um médium tem, médium partindo do pressuposto que é um intermediador, ele intermedia forças, inteligências de outras dimensões. E no que se refere à proveniência de uma mensagem, de uma interferência, de uma influência do astral, nós vamos perceber se é uma influência positiva ou se ela é uma influência negativa. Isso vai variar conforme a qualidade da mensagem. Agora, a alucinação. A dúvida que eu percebo que a maioria das pessoas assim tem, principalmente as que estão desenvolvendo a sua mediunidade, é se o que nós vemos por aí é proveniente de uma influência, de uma interferência, de uma frequência, de uma sintonia com algo espiritual, seja inferior ou superior, seja das trevas ou seja da luz, melhor dizendo, ou se é uma alucinação daquele médium, daquela pessoa, mediante, muitas vezes, a incongruência, a inconsequência dos atos pelo qual o sujeito assim se comporta. É evidente, gente,
eu diria sem sombra de dúvida, sem qualquer pretensão e sem dizer que eu sou o dono da verdade, tem muita coisa que nós vemos ali, por aí, quer dizer, que é alucinação mesmo. Não são coisas, não são comportamentos, não são atitudes que são provenientes do astral. Nem do astral inferior seria possível determinadas atitudes, determinados atos que nós vemos por aí. Então, muita gente, e é muito delicado falar sobre isso, muita gente acha, supõe que o insight que chega na cabeça, que uma suposta intuição é uma coisa do astral. É algo que veio, que ele entende como uma mensagem, por exemplo. Nós vemos atitudes completamente fora de padrões, nós vemos discrepâncias à torto e à direito por aí. E se a gente for falar, as pessoas não querem aceitar. Tem gente, por exemplo, e a gente vê, infelizmente, que é só, por exemplo, num terreiro de Umbanda, você cantar um ponto ali e não demora 10 segundos, sei lá, 5 segundos, a pessoa já está lá incorporada. Ela já está fazendo todos aqueles trejeitos, ela já está dançando, ela já está fazendo e acontecendo. É evidente que para que nós nos envolvermos, para que nós possamos nos envolver, nos conectar, nos sintonizar com uma frequência espiritual, de qualquer linha, de qualquer proveniência, existe um estado de acoplamento que requer uma concentração que envolve, no caso de terreiro, o atabaque. Se não é em terreiro, se é numa casa espírita, são as orações, as frequências, a conectividade, para que nós possamos o quê? Trazer a energia do espírito manifestante, do mentor, até mesmo num aspecto negativo de uma desobsessão, existe aquele processo onde nós, médiuns, vamos receber as influências daquele espírito. Se ele é um espírito sofredor, nós vamos passar por aquelas sensações de tristeza, de dor, de desespero, que são bem próprias dos espíritos sofredores. Se for um quiumba, se for um espírito marginal, se for um espírito zombeteiro, nós vamos receber as influências, os trejeitos dessa entidade que tem aquele comportamento desequilibrado, de desordem. E isso também requer aquele tempo, né? Não é assim num estalar dos dedos, né, que tudo acontece. Então, existe uma faixa tênue, muito pequena, entre aquilo que é uma alucinação e aquilo que é a parte mediúnica mesmo, aquilo que a distância é muito pequena. Então, como a gente já fala, já falei em outros casos no animismo, muita coisa é anímica, são situações que são provenientes às vezes do nosso próprio psique, e que nós temos que estar realmente muito bem equilibrados para que a qualidade da conexão com esse espírito comunicante ela seja de bom nível. Então, por isso que se fala tanto do desenvolvimento mediúnico, né? O desenvolvimento mediúnico ele é essencial para que haja o quê? Esse processo de afinidade. Para que a pessoa não fique alucinada
né? Ou que a pessoa não mistifique, ou que a pessoa não passe na frente do seu guia, do seu protetor espiritual, e ela possa fazer com que haja esse acoplamento de uma maneira produtiva, coerente, de nível satisfatório. Algumas pessoas devem estar perguntando, Marcelo, você está querendo dizer que existe alucinação em muita gente que está incorporada? Eu diria que tem muita gente que acha que está incorporada. E que aí é o grande problema. Isso é alucinação. E existe sim muita gente que vive o seu processo mediúnico mais de forma anímica, com muito animismo ao redor da manifestação, do que propriamente a interferência, né, do próprio mentor, do próprio guia, do próprio protetor, da entidade comunicante. Isso, nesse vídeo, o que eu quero esclarecer é muito mais comum do que se possa imaginar, e é um assunto extremamente delicado. É extremamente delicado porque a maioria das pessoas muitas vezes aprenderam desde o princípio que era daquele jeito, e elas desenvolveram uma infinidade de vícios no seu processo mediúnico, que elas acabam tendo trejeitos, atitudes, que nem ela mais consegue modificar isso, porque ela teria que mudar, despadronizar a sua, o seu trabalho dentro, a sua conduta dentro do processo mediúnico. E W.W. Mata e Silva, na década de 50, escreveu um livro chamado Umbanda de Todos Nós, e eu indico para quem quer entender sobre o que eu estou falando, que existe muita... logo no princípio do livro dele, ele fala do caboclo eu mesmo. O que ele queria dizer nesse estudo, nas observações que ele tinha já naquela época da década de 50, e que esse livro é extremamente atual até hoje. Aquelas exacerbações da mediunidade, da manifestação da mediunidade de determinadas pessoas, aquele excesso de guia, aquelas manifestações espalhafatosas, aqueles gritos, aqueles berros, aqueles auês todo que nós vemos ali nas manifestações, partindo do pressuposto que são espíritos de luz, como que nós podemos entender, como que nós podemos aceitar que um espírito de luz, sábio em sua essência, teria manifestações espalhafatosas, esdrúxulas, esquisitas? Então, quando o W.W. Mata e Silva escreveu esse livro, foi baseado naquilo ali, aquela gritaria. Então ele falou, tem muita gente que está incorporando o caboclo é o mesmo. O que ele quis dizer? Não está incorporando nada. A pessoa quer muito incorporar, a pessoa quer muito ser médium, e naquela vaidade, naquela doideira lá, ela vai e começa a desenvolver uma suposta manifestação, baseado naquilo que ele observa do um outro médium, naquilo que ele acha bonito, naquilo que ele quer muito ser, num trejeito de uma entidade que usa um determinado apetrecho que ele viu em algum lugar, e ele começa a fazer aquilo ali de forma escandalosa. Isso é alucinação. Isso não é do astral. Os guias espirituais são sábios. São entidades
portentosas que carregam conhecimento, carregam patentes, posições, atingiram patamares de conhecimento que nós não somos ninguém para doutrinar a guia. Eu já vi gente falando, vou doutrinar um guia. Não, você não tem que doutrinar o guia, você tem que doutrinar o médium, que muitas vezes é extremamente vaidoso e que não aceita nem que você toque num assunto como esse, se sentindo ultrajado e entendendo que você está questionando a mediunidade dele. Mas é evidente e muito fácil perceber, e principalmente partindo do pressuposto que o astral superior não tem manifestações espalhafatosas. O astral superior, ele tem beleza nas suas manifestações. Existe a dança, existe o brado do caboclo, existe o trejeito do preto velho, existe a brincadeira da criança, existe a dança do boiadeiro, tudo, mas quando tudo aquilo ali passa ao extremo e a mediunidade ela não bem trabalhada, ela vai fazer com que esse médium ele carregue esses processos anímicos, né, desordenados, fazendo com que haja o quê? Alucinações, né? Todos nós sabemos, partindo do princípio, né, que a espiritualidade, todos nós, retificando, todos nós devemos saber que a espiritualidade superior, ela tem um propósito muito maior do que certas manifestações, do que criança que vai incorporar, por exemplo, vamos imaginar um herê, ele vai entrar dentro de um terreiro, incorporar no seu médium, para ficar passando bolo na cara das pessoas, por exemplo. Será que uma entidade vai vir do astral, sem nenhum propósito, a não ser ficar lá, fazendo bagunça, atirando bolo nas pessoas? Será que a espiritualidade, por exemplo, teria esse tipo de comportamento? E teríamos ali crianças de 2, 3, 4, 5 aninhos que seriam colocadas dentro de uma gira, de uma sessão espírita com essa finalidade? Será que nós teríamos? Infelizmente, seria algo extremamente terrível se nós fôssemos pensar dessa maneira. Eu tenho a mais plena e pura convicção que herê são entidades sábias que se apresentam sobre o arquétipo de uma criança. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso já no nosso canal, mas que trazem nas sucessivas encarnações um conhecimento milenar, são verdadeiros magos e que não são criancinhas que desencarnaram ali e que vêm numa gira só para passar bolo na cabeça das pessoas, para atacar doce e se rolar no chão. Isso é alucinação. Isso em muitos casos eu não diria que não é nem um processo anímico. A pessoa está alucinada, ela acha que ela tá mistificando, né? De uma forma alucinada. E isso é extremamente nocivo para o caminho, para o progresso e a evolução espiritual de quem quer que seja. Então, gente, eu diria que temos que tomar muito cuidado, temos que ter uma mente aberta, um coração bastante aberto, né? Para que nós possamos fazer o nosso caminho mediúnico ser proveitoso, ser justo, ser produtivo e abençoado acima de tudo.
E nós não devemos ter que utilizar de processos que aumentem a capacitação, o aguçar de alucinações nas giras, utilizar de alucinógenos para aumentar ainda a probabilidade dessas influências. Excesso de álcool, incorporações, entre aspas, aí, onde há o excesso do álcool nas giras, isso vai potencializar ainda mais a alucinação. Você mexe naturalmente na sua mente, ela entra em processo de desequilíbrio, vai abrir uma margem muito grande para a influência de um espírito voltado para esse tipo de situação, para esse tipo de energia. Geralmente são quiumbas, são zombeteiros que se travestem de entidades e que jogam ainda mais esse médium aos processos alucinógenos provenientes de alcoólicos ou de outros elementos que, infelizmente, nós sabemos que são introduzidos dentro dos terreiros, dentro das casas espíritas, dentro dos ambientes esotéricos, para que a pessoa saia e altere ainda mais o seu estado de consciência e veja, projete, crie na sua mente coisas, situações que vão levar naturalmente, consequentemente, esse médium à falência. E vai perder a encarnação fazendo isso, se não parar e entender realmente como que se processa a manifestação de uma entidade perante a sua capacidade, né, do processo de acoplamento dentro de uma manifestação mediúnica. Bom, gente, eu espero ter contribuído por mais esse bate-papo aqui. Se alguém tiver mais perguntas, que quiser que eu traga aqui mais, que nós possamos desenvolver mais esse assunto, que ele é um assunto muito extenso, eu estou à disposição para perguntas, dúvidas e até mesmo divergências, como eu sempre digo, prevalecendo o bom senso, né? Eu estou todas as sextas-feiras, impreterivelmente, lá na Choupana do Cacique Pena Dourada, a partir das 20 horas, praticando umbanda tradicional. Fico à disposição, venham conhecer a Choupana. Fico à disposição para mais um tema, mais um bate-papo e mais um momento de muita luz, de muito axé aqui dentro do nosso canal. Agradeço a todos, muito axé e muita luz, meu saravá fraterno e até o próximo encontro.